Oi, pessoal, boa noite. Agora é oficial. Vamos começar a nossa live. Só aguardando o Enio, doutor Enio, aceitar o convite aqui. Ele e a Jeane. Todo mundo entrando. Cadê? Vou colocar aqui, marcar meu tempo, né? Que a gente tem 50 minutos de live. E depois disso, o Instagram nos corta. Aí, o N entrou e agora eu vou enviar o convite a ele. A gente vai, coincidentemente... Ei, Enio, tudo bem? Boa noite. Tudo bom? Regiane, tudo Olá. bem? E vocês? Boa noite. Boa noite. Esperando o pessoal entrar. Ah, é? E aí, como é que estão de quarentena? Então, não está transmitindo ainda, não? Não? Tá? Tá sim, tá. Ah, joia. Pessoal, vocês estão ouvindo, tá tudo bem com o som, com a imagem? Vocês estão ouvindo bem? Dá um feedback pra gente aí de como tá o som para vocês e a imagem. A gente está começando aqui a nossa live. Sim, aí alguém já falou aqui que sim, Tá Mariana tudo bem, também. Joia. Então vamos lá. Primeiramente, agradecer a vocês por ter aceito o convite, né? Eu tive essa ideia já há bastante tempo, quando começou essa quarentena, né, Enio? E por coincidência, o único dia que dava para o Enio, que dava para a gente, que a gente conseguiu conciliar foi a quinta-feira. E, coincidentemente, né, Dia Mundial do Autismo, de conscientização do autismo. Não foi de propósito, viu, gente? Verdade, Quando o Enio falou, ó, verdade. ele podia na segunda e na terça, e eu não podia nem na segunda e na terça. Aí na quarta ele não podia, falei, então vamos deixar para quinta. Aí, quinta, dia 2 de abril. Estamos aqui com vocês para falar um pouquinho sobre a trajetória desse casal. Gente, para quem não sabe, o Enio, ele é cirurgião, oncologista, e entrou no mundo do TEA depois do diagnóstico do filho mais velho. A Jeane é advogada, professora, e também abraçou, e os dois abraçaram a causa de uma maneira espetacular, né? Então, eles não se preocuparam apenas em cuidar do filho, mas em ampliar isso, em oferecer esse cuidado, essa assistência para outras famílias também. Então, obrigada a vocês por estarem aqui e vamos lá. Hoje, gente, só para lembrar que o Enio, além dele ser cirurgião oncológico, ele também, por causa, né, da trajetória dele com o Bernardo, que é o filho mais velho, ele passou a estudar mais sobre as questões ligadas ao autismo, principalmente a parte médica, a parte de suplementação, os tratamentos que a gente tem hoje para as crianças, para as pessoas que estão no espectro. Esse coisa não para na minha orelha esquerda, vocês viram, né? Toda hora ele caindo. Então, vamos lá, gente. A primeira pergunta, eu gostaria de saber de vocês como foi a trajetória até aqui, aliás, a trajetória em relação ao diagnóstico. Como vocês descobriram, receberam esse diagnóstico? Vocês já tinham alguma desconfiança? Como foi até chegar ao diagnóstico? Fala um pouquinho pra gente da experiência de vocês. Ei, meu amor! Ei! Quem tá aqui? Sabe quem é essa? Tô com saudade de você, viu, B? Beijo. Mil beijinhos! Pra você também, 1000 beijinhos. Lindo. Ô, Amália, um abraço para você. Muito obrigado também pelo Obrigada. também foi uma coincidência, né, que hoje é o Dia Internacional da Consciência do Autismo. Eu vou ser mais breve, assim, porque a gente tem um tempo aí apertado. Sim, né? 50 minutos. Nós viemos para Muriaé porque fui contratado pelo Hospital do Câncer. E
na transferência, a Jeane já estava grávida do Bernardo, que é nosso primeiro filho. E aí, assim que o Bernardo nasceu, lá na nossa cidade, em Montes Claros, a gente já logo trouxe ele com a Jeane para Muriaé com 1 mês de vida. E nós fizemos uma transferência em que a gente ficou sozinhos aqui. Nossa. Nosso primeiro filho e também sozinho, longe da família, né? Então, Difícil. marinheiros de primeira viagem, sozinhos. Aí a gente acabou indo muito a Montes Claros, nos feriados, nas férias. Só para lembrar, gente, o Enio e a Jeane, eles são naturais de Montes Claros e moram em Muriaé. Há 8 anos. Há 8 anos. Há 8 anos, eu ia perguntar isso, quanto tempo? E aí, quando a gente ia, tinha aquela coisa que o Bernardo não ia muito nos familiares porque a gente estava longe, ele estranhava, né? Uhum. Quando a gente foi para Montes Claros fazer o aniversário dele de 1 ano, que era melhor irmos 3 do que vir uns 50, a gente aproveitou para fazer uma consulta com uma neuropediatra, porque nós tínhamos problemas com o sono do Bernardo. E aí fizemos essa consulta, ela pediu um eletro, o eletro deu nada demais, e ela falou, olha, não precisa de nada, vocês continuam as rotinas. E aqui a gente fazia a puericultura na pediatria. Normal, tudo normal. E ele também, com 1 ano? Com 1 ano. Mas para nós estava indo tudo bem. Tinha essa questão do sono, que nos atrapalhava um pouco. O sono agitado. Durante o 2º ano, do primeiro ano, de 1 ano até o 2º, o que foi acrescentando aí é que o Bernardo não estava desenvolvendo a fala. Mas aí, até o 2º ano aí, eu achei que a gente pudesse ainda esperar um pouco para tomar alguma medida, que isso pudesse vir, que ainda estava dentro de um normal. E aí acabou que a gente voltou a Montes Claros no final do 2º ano, porque nós fizemos uma viagem em família. Nós ficamos 10 dias juntos. Então, nesses 10 dias que a gente ficou lá juntos, os familiares começaram a notar os comportamentos que até então a gente não convivia. E vocês não tinham notado, além da fala, vocês não tinham notado nada de diferente até então? Tinha uma coisa outra, uma seletividade alimentar que veio ali, mas aí a gente foi levando. Achando que era, né? A gente não tinha muito essa noção. É claro que depois que o diagnóstico veio, fazer uma análise aí tudo fez sentido, né? Você puxa tudo. Mas até então, eu tenho que falar assim, como eu estivesse vivendo aquele momento. Até então era isso. Depois que realmente veio o diagnóstico e você vai puxando, é claro que lá desde o primeiro ano já tinha uns traços. Já tinha os sinais, né? Mas aí foi isso. Então, quando a gente voltou de viagem, eu tive que voltar a Muriaé sozinho para trabalhar. E Jeane ainda ficou um tempo em Montes Claros. Foi que ela aproveitou e levou ele à neuropediatra que a gente tinha levado há 1 ano. Aí ela pode falar melhor aí agora. Então, primeiramente, boa noite, Amália. Boa noite, obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite. Então, nessa fase aí de 1 ano para 2 anos, lógico que tinha alguns comportamentos do Bernardo que me chamavam a atenção. Mas pelo fato de ser nosso primeiro filho, mãe de primeira viagem, a gente não tinha tudo novo. noção, tudo novo. Mas o que, por exemplo, que eu poderia estar falando aqui? Teve uma vez que o Bernardo recebeu um presente da minha irmã, que era uma galinha pintadinha. E o que me chamou a atenção? Ele gostou de girar aquela galinha e ficar olhando, em vez de usar a função da galinha, né? Ele ficou olhando uma rodinha que tinha no fundo da galinha. Aquilo ali me deu algum sinal.
e depois veio essa questão da fala. Ele, quando começou a falar, ele chegou a falar mamã e papai. E a partir de 1 ano e 6 meses, ele deixou de falar essas duas palavras. Não falou mais. E o fato dele me usar, né, dentro de casa, no dia a dia, como objeto. Então, se ele queria água, ele não apontava, ele não tentava falar água. Ele Te puxava. me puxava e me levava, né? Então, ele me usava Um abraço, Misael. Obrigado. como objeto, né, na verdade. E aí, nessas férias que nós convivemos lá, minha irmã é enfermeira lá em Montes Claros, né, tem uma experiência, um conhecimento maior. Ela me chamou e me falou que, né, convivendo aqueles 10 dias lá com o Bernardo, ela notou que ele tinha algumas características, mas que seria bom eu procurar um profissional. Então, no dia seguinte, eu procurei essa mesma neuro, né, que a gente havia procurado há 1 ano atrás por questão do sono. Chegando ao consultório... Que já era, né? Que já era um sinal. Que já era um sinal. Então, assim, eu vi que a fala aqui, dele pessoal. não... O quê? E aí... Deu uma travadinha, mas já voltou. Tá. E aí, a questão que mais me preocupou foi a questão da fala mesmo, né? Que eu acho que é a ansiedade maior de todos os pais. E eu aí, acho que é o que mais pega mesmo, o que mais preocupa. sim. É a fala que não vem, né? É a parte da fono. É verdade. E aí, retornando 1 ano depois nessa neuro, quando eu cheguei lá, ela me perguntou: nossa, o Bernardo não dorme até hoje? O que você está fazendo aqui, Giane, com o Bernardo? E aí eu já fui direto. Eu virei para ela e falei: eu estou aqui porque eu acho que o Bernardo é autista. Mas lógico, né, Amália? Falando aqui, lógico. Esperança. O coração, né? Que ela me dissesse o contrário, né? Não, você está errada. Né? Sim. Ainda mais que eu já estava grávida do 5º mês do meu 2º filho, Lourenço. Né? Um momento bem complicado. Delicado, sensível, né? E, Giane, só uma pergunta. Quando a sua irmã, que é enfermeira, te deu esse toque, na hora, você não ficou com raiva? Você não achou que ela tivesse se metendo na sua vida ou falando demais? Por que eu estou perguntando isso? Porque muitas vezes os pais têm essa reação. Quando alguém chega e fala: olha, você não acha que seu filho está demorando um pouquinho para falar? Ou você não acha que ele tem um comportamento ou outro? Os pais ficam com raiva. Ou se não são os dois, não é... Né? Sim, então, assim, eu sinto... Verdade. Como a gente acompanha também, pelo trabalho que eu e a desenvolve, muitas famílias, né, que tiveram diagnóstico, a gente sabe que essa é a realidade a maioria dos casos. Mas eu não senti isso em momento algum. Pelo contrário. Que bom. Eu queria descobrir o que estava de errado, porque eu sentia que tinha algo de errado. Então, como eu já tinha alguma desconfiança desse atraso da fala, a minha maior aflição ali na hora era de saber o que estava acontecendo. E da mesma forma, já entrando na questão da hora que o diagnóstico, né, por mais que a gente queira ouvir o contrário, o primeiro filho tão idealizado, tão planejado, quando a médica me disse ali, lógico que não foi fácil, foi muito difícil, mas ela confirmou uma coisa que eu já estava desconfiada. E foi mais fácil para ela, inclusive, né? Foi. Ela até me relatou isso, né? Que ela tem essa dificuldade. Que você abriu. Sim, Ela tem essa dificuldade de estar dando esse diagnóstico e com isso, comigo, ela não viveu isso. Então, assim, eu sou uma... Meu caso, eu sei que foi uma exceção, porque a maioria, a gente sabe que tem pessoas que querem ajudar, querem dar um toque. Inclusive, a própria escola, quando eu voltei com o diagnóstico, né, e reuni a escola para poder falar, o relato da escola foi esse, da dificuldade de estar mostrando isso para as famílias, porque a princípio vem esse sentimento mesmo de porque raiva. Assim, as pessoas se afastam, né? Quer dizer, os pais se afastam da pessoa que está tentando de alguma maneira ajudar. E a gente sabe que tempo é fundamental, o tempo é ouro, né? É mais que ouro, né?
diamante, pedra rara. Então, assim, eu penso que o luto, a gente tem que respeitar o luto das famílias na hora do diagnóstico. Respeitar, valorizar esse luto, porque ele realmente existe. E no caso do autismo, ele existe em várias fases do desenvolvimento da criança, né? Não é um transtorno do desenvolvimento. Então, quando vai ficando mais velho, são outros desafios, enfim. Só que, o que eu falo em relação ao luto? Respeite esse luto, sim, mas não deixe a criança pagar esse preço, sabe? Investe, sabe? Procura se tratar, mas não deixa de investir, não deixa de estimular, porque o tempo que se perde até a família processar aquilo ali, procurar ajuda, pode ser crucial no desenvolvimento de uma criança no espectro, né? O problema maior é o preconceito dentro da família, né? Dentro do próprio pai. E aí exatamente. Você atrasa o diagnóstico precoce, você atrasa o início das terapias, você atrasa o início do tratamento, e aí lá na frente o resultado é outro, né? É pior. Então, isso é muito importante, Amália, a gente ressaltar isso. Que quanto mais cedo esse diagnóstico e antes essa intervenção, né, na questão do tratamento, a criança ou na suspeita dor, né? Não, a gente não precisa fechar. Mas na suspeita, avalia, procura ajuda, vai trabalhando isso dentro de você, mas não deixa a criança perder tempo por uma questão de dificuldade nossa enquanto pais aceitar isso. E aí, a minha outra pergunta é a seguinte. Aí o Bernardo, então, iniciou os tratamentos e ele chegou, né? Eu lembro que ele tinha um diagnóstico de autista não verbal. E acho que deu uma travadinha aí de novo. Isso, não verbal. E aí, como que foi essa transição aí? Como tem sido, desde então, a caminhada de vocês com os tratamentos do Bernardo? Eu pergunto isso, deixa eu só complementar, eu pergunto isso porque muitos pais acham que a terapia ela é o fim, né? Ela é o objetivo final. E se a criança desenvolveu, ela desenvolveu porque teve um bom terapeuta, porque a família é crucial nos trabalhos terapêuticos que envolvem a criança, que a criança faz. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho disso para quem está nos assistindo. A gente já tem aí quase 50 espectadores nos assistindo aqui. Obrigado aos amigos aí, colegas, pacientes. Que a gente possa disseminar mais ainda as informações. Olha só, Amália, não é que você teve o diagnóstico e começou os tratamentos tão simples assim, não. Eu sei. Por isso que eu estou perguntando. A gente morando no interior, numa cidade que para nós era nova ainda, e com um círculo de relacionamento ainda em formação, tivemos muita dificuldade de achar os profissionais, tanto que a gente passou 2 anos indo a um centro de tratamento em Itaperuna, que é uma cidade no Rio de Janeiro, a 60 quilômetros aqui de Muriaé, no início. Então, assim, foi muito difícil o início, porque passamos por avaliações de vários profissionais, e naquele momento a gente achou que devíamos ter um suporte aqui em Muriaé e não só fora, porque nossa neuropediatra era lá de Montes Claros, a 1.000 quilômetros. Olha! O nosso centro de tratamento era em Itaperuna, no Rio de Janeiro, a 60 quilômetros. E quando a gente buscou uma ajuda aqui, é que a gente chegou até você. Claro que a gente teve ótimas referências e também identificamos pelo fato de você também ter uma filha com síndrome de Down, e aí a gente falou, poxa, ela é super identificada. E eu acho que a gente deu muito certo nessa indicação, porque foi você mesmo que nos indicou vários profissionais pelos quais a gente passou em Belo Horizonte, principalmente, a gente foi muito, e acabou que aí a gente encaixou um tratamento inicial com terapias. E nessas terapias que a gente ia em Itaperuna, então a gente fazia fono aqui com você. Em Muriaé era a terapeuta principal, única, né?
E fazíamos o centro de tratamento em Itaperuna, que lá a gente Sim. passava por várias terapias, por fisioterapeutas, por fones. E era também, cansativo, nutrição, né? Eu lembro. Muito cansativo. E tínhamos que viajar todos os dias. Esse início é muito conturbado, porque as avaliações Sim. demoraram ali... É tudo muito novo, né? A gente Tudo começou em muito fevereiro. novo. A gente começou em fevereiro e fomos encaixar mesmo assim lá pro mês de março, abril ainda. Nossa. Então, a gente demorou bastante. É. Porque assim, a gente quer uma coisa mais agilizada quando você tem o Aham. diagnóstico, né? Correr atrás do prejuízo É, ali, né? e nisso Você tá aí- vendo a criança. Nisso aí também houve vários desafios, porque o centro de tratamento em Itaperuna fez uma solicitação de que a gente fizesse primeiro um tratamento legal nele para depois a gente colocá-lo na escola. Na escola. E ele já vinha na escola Na escola. e eu a lembro. gente tinha a indicação da neuropediatra que era manter a escola regular. Uhum. Então, Aí a ficou gente aquela tinha duas- controvérsia, A gente né? tinha uma divergência. E aí a gente seguiu de manter na escola, que eu acho que foi Sim, muito eu lembro. acertado, né? Sim. Foi muito acertado. E a gente só foi chegar a aí a gente também não quis ficar com a neuropediatra de Montes Claros, porque é muito longe. A gente Sim, foi a uma precisava neuro, de. A gente foi a uma neuro lá em Itaperuna, que a gente estava indo todo dia. Uhum. E houve a indicação de começar modulação do comportamento com uso de risperidona. Eu lembro. Naquele primeiro momento foi muito bom, porque regulou o sono, modulou um pouco o apetite, tirou um pouco da seletividade. Aí inclusive eu como médico hoje, não sou um cara muito cético com relação a não usar Sim. moderadores Cada de caso comportamento, é um porque caso, né? cada caso é um caso e em algum momento a gente vai precisar dele. Sim. Apesar da gente saber Eu que lembro não é que o único. quando o Bernardo começou a usar a medicação, ele conseguiu absorver melhor as terapias e depois, quando ele não precisou mais dela e quando foi retirado, ele já estava num estágio assim muito bom de participação, de comportamento. Deixa eu só responder uma pergunta aí, Amália, que perguntaram com quantos anos ele foi diagnosticado. Ele tinha 2 anos e 3 meses, para quem fez a pergunta. 2 anos e 3 meses. Agora, a gente chegou a um médico de tratamento de medicina funcional em agosto, que foi 6 meses após o diagnóstico. Que aí, então, começou a clarear um pouco mais a questão do tratamento médico. Sim, Porque eu lembro. as terapias já estavam sedimentadas na nossa cabeça. Sim. Também tivemos muito problema no início do tratamento médico, porque muitos exames, muita suplementação. Sim. Aí Sim. a gente Tudo não muito conseguiu que novo. ele tomasse umas medicações e era Eu E assim, foi um desastre no início. Até gente, não é fácil. Estudar. E também, assim, pessoalmente, eu achei que eu ia manter minha profissão para prover os recursos financeiros necessários para o tratamento. Acabei que eu sou médico. Se enveredou por esse caminho, né? Eu sou Tudo médico, que era prescrito, você ia lá e estudava a respeito. Verdade. Não, eu lembro disso. Eu sou médico e aí eu, como médico, eu não fiquei confortável na situação. Sim, eu sei. Eu lembro que a gente conversava muito sobre isso, né? Ficar fazendo minha especialidade e ser analfabeto leigo, né? do autismo, eu lembro aí, disso. assim, aí comecei a estudar, comecei a fazer curso, pós-graduação. Mas, Enio, uma coisa interessante. Aí você também atua com essa questão da suplementação. Só que, para os pais que não são médicos, leigos, eu acho muito importante ler a respeito. Antes de você saber, será que vai ser bom, será que não vai? Qual caminho eu vou seguir com meu filho? Leia, troque informações, converse com outros pais, porque a informação ela é primordial. Não seja cético sem antes conhecer os dois lados da moeda. Eu acho que isso é fundamental. Eu não falo só para
pais de autistas, mas de uma maneira geral a gente precisa ler, a gente precisa saber o que, que pode acontecer se você usar, o que, que pode acontecer se você não usar e fazer aí e definir qual linha você quer seguir. Voltando à questão do diagnóstico, que eu acho que isso é uma coisa que pega muito nas famílias, eu falo que tem a máquina do tempo, né? Quando você recebe o diagnóstico, você pode acelerar o tempo. Ah, mas eu queria um filho assim, mas como que vai ser no futuro? Como que eu vou lidar com meu filho? Ou você pode voltar no tempo, né? Ah, mas eu queria um filho assim, eu queria que meu filho falasse, eu queria que meu filho isso e aquilo, e esquece de viver o presente. Então, é o aqui e o agora que é o que importa. Né? O que ele vai fazer depende muito do que você vai investir nele agora. E o que você queria que ele fizesse ficou para trás, né? Vamos ver agora, no presente, o que pode ser feito. E aí eu queria saber de vocês como que ficou essa perspectiva depois do diagnóstico e hoje o que vocês avaliam sobre o Bernardo, como ele está. Se ele superou ou se ele não superou as expectativas de antes do diagnóstico e de depois do diagnóstico. Olha que pergunta cabulosa. Nossa, complicado, hein? É filosófica. Também. Olha, Amália, a questão é o seguinte, lógico que a gente, né, idealiza um filho e pensa no futuro e pensa um monte de coisa. Mas quando vem um diagnóstico desse, a gente aprende muito. E a gente aprende a se reinventar. Ótimo. Eu uso essa palavra que eu gosto muito dela, porque só quem tem, né, um diagnóstico em casa que valoriza pequenas, né, coisas que antes passariam batido, assim, né? Então, assim, a gente são vitórias e são conquistas assim dia a dia. Então a gente muda até essa visão de sonho, do que a gente pensa para o futuro. Hoje, se você me perguntar qual que é o seu sonho para Bernardo, o que você espera para o Bernardo para o futuro, eu vou te falar que eu espero que ele seja feliz. Isso. Ele é, né, gente? E ele é muito feliz. Então, isso para mim basta. Entendeu? Talvez se você me perguntasse isso antes do diagnóstico, eu não te responderia dessa forma. Então, nós que temos, né, uma criança em casa, a gente sabe como que esse pensamento muda. Eu vou te dar um exemplo de quando eu falo das conquistas. Cada coisinha que Bernardo faz, para mim, é uma vitória. E eu não espero... Vira uma coisona, né? Não. A gente tem que dar valor a essas pequenas coisas. No momento do diagnóstico, a gente ficou, inclusive, na dúvida do diagnóstico. Então, aquilo ali, como ou não é, e é leve, e é grave, e para nós era leve, era uma perspectiva boa. Mas quando a gente realmente colocou o pé no chão, a gente viu que a gente estava numa situação enrascada. Porque... O ATEC dele, que é um número que a gente acompanha... Sim, o ATEC é um questionário que os pais respondem. Ele estava com o ATEC muito alto, muito dentro do espectro. Eu lembro. E aí, e não verbal. Então, só ressaltando... Então, a gente tinha um cenário, assim, meio que pesado. Nebuloso, né? E só para complementar, Mário, porque as pessoas me perguntam muito isso. Ah, mas o autismo do Bernardo é leve. Quem conheceu o Bernardo com 2 anos... Não sabe que não fala. Bernardo era não verbal. E dentro desse ATEC que o Enio está colocando... Com muitos comportamentos estereotipados. Isso. E ele era um autista moderado. Muita busca sensorial, né? Muita busca sensorial. É ele que me levou a estudar muito sobre a questão da integração sensorial, para eu saber como eu iria ajudá-lo ali, né? Nas terapias. Né? Então, não fazer a terapia de... Então, só para ressaltar que o autismo do Bernardo era um autismo moderado para severo. Inclusive, eu acho uma coisa importante a gente falar, essa questão
Pessoal mandando no WhatsApp aqui, estou assistindo, estou adorando. Põe aqui, ó, gente, nos comentários. Os amigos todos aí, um abraço. Estou lendo tudo aqui, mas é difícil de ler. É difícil. O Bernardo, quando chegou para eu atendê-lo, ele veio já com o diagnóstico do autismo definido e o não verbal. E eu lembro que eu falava com ele, falei, Enio, esse menino não é não verbal, tem alguma coisa aí diferente, você lembra, Enio? Ele faz muito contato de olho, ele tem muita intenção comunicativa. Aliás, ele não fazia muito contato de olho, mas ele tinha intenção comunicativa e olhava quando ele queria comunicar alguma coisa. Sim. E aí a gente começou a trabalhar. Eu estava estudando na época muito sobre apraxia, que eu tinha descoberto o diagnóstico da Beatriz, de apraxia. E aí eu falei, eu acho que ele tem algum transtorno motor de fala. E a gente começou em cima disso, né? E foi daí que ele saiu do não verbal, gente. Por isso que é importante o diagnóstico correto, né? O que acontece é que a gente vinha fazendo muita terapia nele. Muito tratamento médico, muitas terapias, muita estimulação. Muita quantidade, né? Quando ele começou a falar. E aí, é interessante assim que a gente não atribui isso ao início de uma terapia ou outra. A gente atribui isso a um conjunto de medidas de um projeto. Sim, de estímulos. Que estava em andamento, né? Mas, assim, realmente o início da fala foi uma coisa muito emblemática para nós também. Foi. A questão da perspectiva muda muito, assim, em casa muda, um filho muda a gente e um filho com autismo muda tudo. Mais ainda. Então, assim, nós somos pessoas muito melhores hoje do que éramos sim, acredito que sim. Ou do que seríamos se o B fosse um paciente neurotípico, uma pessoa neurotípica. Sim. A questão também do Lorenzo ter nascido, já estava na barriga, na verdade. Quando teve, eu lembro. O irmão foi muito legal. E o que às vezes algumas famílias não têm a oportunidade, porque com um filho autista, eles não encaram de ter novos filhos depois. Sim, eu lembro da Jane falando isso, né? E eu sempre coloco que eu me incluo nisso aí, porque se o Lorenzo já não estivesse na gestação, para mim, eu acho que eu não teria mais nenhum. Mas, enfim... Ainda bem, né? Deus sabe o que faz. Mas, assim, mais encoraja as famílias a terem, porque o irmão também foi muito legal nessa situação. O irmão é tratamento também. Ajuda. A perspectiva, então, inicial, que depois que a gente caiu na real, era essa meio que obscura. Hoje a gente convive, assim, com outras perspectivas. Quer dizer, o Bernardo ele é alfabetizado, ele tem a fala normal, o Bernardo... Socialmente, o que nos incomoda um pouco é do pessoal falar que ele não é, ou que ele não parece. Porque só a gente que vive o dia a dia que sabe que a gente ainda tem muito desafio. Mas, assim, a gente tem hoje perspectivas de que às vezes não teríamos. Quer dizer, eu tenho perspectiva, assim, de que ele faça curso superior, porque ele está com o intelecto preservado, inteligência boa. Eu tenho todas as perspectivas de que ele seja um adulto funcional. E o que mudou muito dentro de mim, assim, é de manter sempre uma questão positiva de que vai dar tudo certo, de que o tratamento está indo bem, de que ele vai desenvolver e nunca baixar a cabeça para nada disso. Exatamente. E uma coisa que eu gostaria de falar também é, Jeane, eu lembro que quando você levava o Bernardo, você sempre questionava, Amália, ele vai falar? E aí você, né, naquela agonia normal, comum, né? De acontecer com todas as mães, eu falava, calma, Jeane, ele está caminhando, a gente está, né, lutando para isso, nosso objetivo é esse. Aí o Bernardo começou a falar. E aí veio um outro desafio. Como será na escola? Será que ele vai... Você lembra, Jeane? Lembro,
E a gente, calma, Jane, vamos viver ali um dia de cada vez. Então, né? Eu queria que você falasse um pouco isso para as mães que estão nos assistindo, sobre essa angústia, né? Essa incerteza. Sim. De como é difícil viver um dia de cada vez. Verdade. A gente sabe que uma das maiores angústias, como a Amália colocou, de nós mães, é se o filho vai falar ou não. E por que isso, gente? Porque a gente imagina que a única forma de comunicação que tem é a fala. Né? A gente sabe que não é, mas a gente insiste que seja. Uhum. E a gente também sabe, Amália, que quando a criança é verbal, é muito mais fácil de lidar com ela. Né? A criança, às vezes, não verbal, ela se desregula porque ela não consegue comunicar. Uhum. E realmente, no ambiente que tem uma criança com TEA, né, que ela é não verbal, a gente sabe das dificuldades, porque nós também já passamos por essa fase. Então, a criança às vezes fica mais agitada, mais estressada, sim, porque ela não consegue ali se comunicar em coisas, né, do dia a dia. Então, tanto que depois que o Bernardo, que veio à fala, a gente sabe que facilita muito mais, e até em relação aos outros tratamentos. Mas o que eu tenho para falar com essas mães, que tenham um pouco de paciência e fé e dedicação, e uma hora isso que eu ia falar. Bem, então tudo com dedicação e fé acima de tudo que eu coloco, que vai chegar um momento, sim. E é isso. Quer falar? O que a gente conscientizou e os terapeutas passou pra gente, você, nós somos os maiores terapeutas dele. Isso que eu ia falar agora. E em casa, o Bernardo hoje fala, o Bernardo hoje é funcional, é leve, tá fora do espectro, tá melhor de bom. Porque assim, eu chegava do trabalho e chão com ele, fazendo as tarefas que os terapeutas nos falavam. Uhum. Que Jeane batalhou muito, porque a gente saía de casa para ir para os parques, que a gente fazia a estimulação dele. Então, assim, a vida muda muito, 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 porque você tem que deixar de ser um pai convencional e ser um super atleta aqui em casa. Então, e aí... Pegando esse gancho aqui do Enio, que eu acho muito importante, quando a gente fala dessa dedicação, é o seguinte: você pode levar o seu filho, e foi uma das coisas que eu aprendi, no melhor profissional do mundo. Mas não adianta você ir nesse melhor profissional se a gente chegar em casa e não colocar isso em prática. O tratamento é um contexto. Você pode passar por todos os terapeutas, por melhor médico. É difícil, é cansativo, mas essa dedicação em casa ela é necessária, porque como o Enio falou... É sair da zona de conforto, né, gente? A criança passa o maior tempo com a família. Sim. Então, assim, essa dedicação, e no início ali, né, do diagnóstico precoce, reagaçar as mangas mesmo, e correr atrás. E correr atrás. Porque eu vejo, às vezes, escuto, já ouvi e tal, mas ele saiu, não do Bernardo especificamente, mas melhorou porque os pais têm condições de pagar um tratamento, ou de levar nesse ou naquele. Gente, não é isso. O terapeuta, ele tá ali para podar a plantinha, mas quem vai adubar a planta são os pais em casa. E isso é constante. É uma coisa assim, não adianta hoje fazer e passar 3 dias, sabe? Então, sair da zona de conforto, dá trabalho. Essa questão que você falou da condição financeira, o que acontece? Mesmo com a condição financeira que a gente tem, graças a Deus, boa, nós passamos dificuldades assim, enormes. Eu imagino. Nós somos tolhidos de vários direitos nos planos de saúde, na educação, na escola. Nós somos tolhidos assim, de preconceitos, né? Que a gente passou por situações constrangedoras. Mas você diz, pela condição
social? Não, qual a não, relação? autismo. Que independente sim, da condição. entendi. Entendi. Mesmo com a condição financeira boa, Vocês sofreram. nós tivemos muita dificuldade, muita mesmo. O que ele quer falar é o seguinte, Mari. Eu lembro. Mesmo com a condição financeira, essas barreiras, essas dificuldades existem. Elas existem, sim. Sim, o que a gente tem que ter é garra, né? Para poder não desistir, bater de frente se for necessário. A informação, você não precisa pagar pela informação. Sim. Você sabendo aonde procurar, o que acessar, quais os canais de acesso a essa informação, é a informação que vai fazer com que a gente corra atrás. Que então isso daqui é direito, isso daqui é meu dever, porque também não é só direito, né, gente? Mas ele tem direito, então ele vai passar na frente de todo mundo ou conseguir isso. Mas você tem os deveres também, né? Que enquanto pai, de tentar oferecer dentro das suas condições o melhor tratamento para ele. Fala, olha, eu não posso fazer 2 vezes na semana, eu vou fazer uma, me orienta. O que eu posso fazer em casa? As escolas municipais... Ei, Bê! Ai! Tudo bem? Tô falando de você aqui, viu? E o que eu achei... E o que eu acho mais bacana... Não, então, só para fechar. A informação, ela é a melhor ferramenta dos pais. Independente se o filho foi diagnosticado cedo ou tarde, informe-se sobre o que deve ser feito, o que vocês, como pais, podem fazer. Geralmente, a mãe carrega muito esse peso nas costas, o pai, às vezes, fala, você tá doida, você tá inventando, você tá escutando demais o que o povo te fala, e deixa muito nas costas da mãe o peso do diagnóstico, do tratamento e de tudo mais. Ou então, não cobram, mas falei, vou trabalhar, vou colocar o dinheiro e você faz o resto. Verdade. Isso também então, a gente vê. Então a gente só queria ressaltar isso, a importância da família para o tratamento de uma forma geral. Independente dessa questão de ter ou não condição financeira, a gente sabe que também a gente enfrenta as dificuldades e barreiras. Sim. Até porque o autismo, dos anos para cá, que ele começou a ter uma visibilidade maior, né, Amália? Nem informação a gente tinha muito. E nós tivemos que correr atrás dessa informação. Eu lembro. E ampliaram, e vocês, é o que eu falei no início, vocês não deixaram essa informação ali só entre vocês. Né? Então, a gente está acabando o nosso tempo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse trabalho que vocês estenderam para a comunidade, tão bacana. Que conselho que vocês deixam para as famílias que estão tendo diagnóstico agora, aquelas que já têm o diagnóstico? Como a gente teve muitos problemas, mesmo tendo condição financeira boa e tendo curso superior, essas coisas, a gente vê que tem pessoas que são muito desprovidas de informação. De condição financeira e tudo, e sofrem muito, e que as crianças sofrem muito, e a gente quis dar uma ajudada aqui em Muriaé. Então, o ano passado eu fui presidente da associação, e acabou que com 6 meses só de trabalho eu já fui convidado a ser presidente da APAI. Parabéns. A APAI hoje é praticamente o único centro de tratamento aqui em Muriaé. É um centro que hoje recebe 800 usuários. É um grande centro de tratamento, né? Sim. A gente tem muitos profissionais de todas as áreas, médicos. Faz um trabalho sério, né? A APAI de Muriaé faz um trabalho sério, digno. E estamos lá para melhorar a condição da instituição para que também os autistas tenham um melhor tratamento lá. Além disso, a gente também tem várias frentes de trabalho. Uma frente de trabalho é melhorar também a legislação do município. Então, a gente entrou com 3 projetos de lei na Câmara de Vereadores. Um é o Estatuto do Autista, o outro é que tornar a Associação dos Autistas aqui de Muriaé uma utilidade pública, e o último foi de proibir soltura de fogos de artifício que tem barulho. Isso podia ser para todo o município, gente. E a gente tem uma Câmara muito atuante que nos apoia nessas questões.
E Na figura do Júlio, né? O Júlio Simbra e outros vereadores. Essa é uma das nossas atuações lá na Câmara, né? Na parte de legislação. Na parte de educação, a gente tem conversado muito com a Secretaria de Educação para a melhoria dos professores de apoio e das salas de recurso. Ótimo. Né? O curso, né? Ano passado também ajudou. A gente curso de formação, que inclusive foi você a realizadora. E a gente teve o apoio da Secretaria Municipal de Educação, né? Isso. Daí de Muriaé. Foi muito bom. E nos conselhos municipais da criança e do adolescente, da pessoa com deficiência, no conselho de saúde, a gente está tendo uma atuação muito forte, muito pesada também dentro dos conselhos, para melhorar também a atuação dos conselhos. Sim. Olha só, Enio, só para finalizar, como que isso é uma coisa muito difícil para fazer, esse caminho que vocês estão trilhando? Eu digo assim, nossa, mas eles fazem isso porque eles têm condição. Como que um pai e uma mãe poderiam começar isso na cidade deles, esse trabalho engajado para ajudar a outras pessoas? É tão difícil assim ou basta começar? Ou não, basta querer? Tem as dificuldades, realmente, porque você tem que se desdobrar como pai de um autista, como profissional, como dona de casa e ainda ter tempo para você se dedicar. Altruísta aí para ajudar as outras pessoas. É difícil na situação pessoal, então tem que ter o apoio, né? Harmonia entre os cônjuges também, né? Que se apoiarem. Ótimo. Isso fortaleceu a gente também, assim, como família. Sim, eu acho legal. Né? Isso também é uma coisa importante, que a gente sabe que o número de divórcio entre pais de crianças autistas é alto, né? Porque desestrutura a família, né? E quando estão os dois ali engajados, né? Para uma causa um apoia o nobre, outro, né? Mas a causa é nobre, você vai trabalhando, vai vindo colaboradores. Isso que eu ia falar. O negócio é começar de alguma forma. Vai vindo colaboradores, vai vindo ajuda. E assim, todo mundo se ajuda. Gente, o nosso tempo está acabando. Ótimo. Muito gratificante, foi muito bom, né? falar. Eu acredito. E a gente vê isso, né? Tanta gente falando aqui. Um abraço para todo mundo que deixou aqui os comentários. Os amigos aí. Muito legal. Apoiando. Né? Por mais lives assim, né? Para ajudar outras famílias, né? Que acham importante esse trabalho coletivo. A gente tem visto as suas lives aí, viu? Com a Jade. Que bom! Com a psicopedagoga, estamos acompanhando também. Sim, a Sabrina. Joia, obrigada, gente. Um abraço a Beatrizinha. Tá, pode deixar, Dô, sim. Ela tá feliz. Parabéns. Gente, um beijo muito grande. Fiquei muito feliz de falar com vocês. Vocês estão aqui no meu coração. Obrigado. Eu agradeço muito a oportunidade do Bernardo ter trilhado o meu caminho como fonoaudióloga. Ele me fez sair totalmente da minha... Quebrar paradigma, correr atrás, estudar, querer mais. E de profissional, de uma relação profissional, passamos por uma relação de amizade muito bacana. Né? Nós te agradecemos, né? Você foi Admiro muito vocês. Um anjo na nossa vida, um presentão. Obrigado por tudo. Um anjo para um anjo. Gratidão. Muita gratidão. Sim. Um beijo. Boa noite para todo mundo. Obrigada, gente. Obrigada a vocês. Manda um beijo pro Lolo, pro Bernardo. Obrigada. Tchau, tchau.